بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia de Jesus final. Hoje estamos com mais um versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala fala: Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Não viste, ó Muhammad, os que saíram de seus lares escapando da morte, fugindo da morte? E em seguida, Deus disse: morrei. E em seguida, Ele ressuscitou essas pessoas. Para que a gente entender essa história, primeiramente devemos saber que essa história aconteceu no tempo do profeta Ezequiel. Aconteceu no tempo desse profeta, podemos falar pandemia, e as pessoas fugiram da cidade, as pessoas saíram da cidade. E quando eles saíram da cidade e chegaram na nova cidade, Deus decidiu tirar a alma de todas essas pessoas. Alguém vai me perguntar, por qual motivo Deus decidiu tirar a alma das pessoas? Porque essas pessoas, quando saíram da cidade, eles dependeram do meio. Eles não tomaram o meio somente. Tem diferença entre tomar os meios e depender dos meios. O muçulmano, por exemplo, quando ficar doente, ele deve procurar um médico, ele deve tomar remédio. Só que ele não deve depender do remédio, não deve acreditar que o remédio que vai curar ele. Deus que vai curar ele. Então, os meios, a gente toma os meios, mas a gente não pode depender dos meios. A gente não pode acreditar que a cura está nesse remédio, por exemplo, ou que ele vai me curar. Não, os meios somente a gente toma porque Deus nos ordenou tomar os meios. Então, o erro que essas pessoas cometeram, que eles saíram da cidade, escaparam da cidade, pensando que assim estão salvos. Já desde que saíram da cidade, já estão salvos e que esse mal não vai alcançar eles. E Deus ensinou eles uma lição, que mesmo saindo da cidade, os meios podem, quem controla os meios, quem pode deixar os meios funcionar ou não funcionar, é Deus, que tudo está em suas mãos. Por isso, quando eles saíram e chegaram na nova cidade, Deus tirou a alma de todos eles e em seguida Deus deu para eles a vida para ensinar eles essa aula, que os meios a gente toma, pode funcionar ou pode não funcionar. Por isso, Deus se fala no final desse versículo: Inna Allah la dhu fadlin ala an-nas, walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Por certo, Deus é agraciante com as pessoas, mas a maioria das pessoas não agradece, porque no momento que você vai procurar um médico, ele te dá um remédio, você quando toma esse remédio, quando você fica bom, geralmente as pessoas acabam agradecendo o médico, acabam agradecendo o remédio, falando que é um bom remédio, e esquecem de agradecer Deus, porque na verdade quem controla, quem governa tudo é Deus. Quem que pode deixar esse meio funcionar ou não é Deus. Por isso, a gente sabe a história do profeta Abraão, quando eles jogaram ele no fogo, e Deus ordenou o fogo a não queimar. E o fogo e o meio de queimar. Só que Deus ordenou o fogo a não queimar, porque falamos que quem controla os meios é Deus. Por isso o muçulmano não deve depender dos meios, deve tomar os meios. Tem diferença entre tomar os meios e depender dos meios. O muçulmano deve depender somente de Deus, seu coração deve depender de Deus. Só que a gente tem que tomar os meios, a gente tem que trabalhar e tomar os meios, porque Deus nos ordenou tomar os meios. E Allah já falou sobre isso no Alcorão em mais de um versículo sobre esse ponto importante, essa questão. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: Afara'aytum ma tahruthun, não viste o que semeais? Sabe quando você pega o semente, você coloca na terra para tentar plantar esse semente? Deus está perguntando: Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? De verdade, quem está plantando, quem está deixando esse semente crescer? Vocês ou eu? Vocês ou Deus?
Uma pessoa vai falar, não, eu que plantei. Não, você não plantou. Você foi um meio, você foi um motivo, colocando esse semente na terra para crescer, pode não crescer, pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer mudança climática, pode acontecer qualquer coisa que acaba com esse semente e não vai crescendo. Até a água que você vai tomar para deixar você satisfeito, essa água pode entrar no sistema respiratório, esse meio pode não funcionar. A água que a gente toma para ficar satisfeitos, não ficar com sede, pode acabar te matando. Por isso os meios a gente não pode depender delas, a gente só toma os meios. Por isso uma das batalhas, depois da batalha, alguns dos companheiros do profeta começaram a falar, cada um começou a falar, eu matei fulano dos incrédulos, eu matei fulano na guerra, eu matei fulano, e Deus revelou um versículo dizendo, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Vocês não mataram ninguém, de verdade quem matou foi Deus, porque no final Deus que faz de verdade, vocês são meios. Então a gente não deve depender em nossas forças, a gente deve depender em Allah subhanahu wa ta'ala. Nossas forças podem ser um meio para nos ajudar a fazer alguma coisa, mas pode não funcionar. Por isso tem diferença entre tomar um meio e depender. A dependência deve ser somente em Deus, devemos depender somente de Deus. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e também Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Corão nos ensinou depender somente dele e também tomar os meios, mas não depender dos meios. Então essa história podemos aprender com ela que as pessoas dependeram do meio, eles saíram da cidade, escapando da cidade, pensando que fugir da cidade já vai proteger eles. Eles dependeram desse motivo, esqueceram de Deus, esqueceram de implorar Deus pela sua ajuda. E por isso Deus ensinou a eles essa lição. Por isso que devemos aprender com essa aula, o que devemos aprender com essa lição, que devemos depender somente de Deus enquanto estamos tomando os meios. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون